vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar e o resumo da história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar e o resumo da história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Hoje é um culto muito especial, é o culto da Santa Ceia, é o culto da nossa vitória. Amém, irmão? Aleluia. Agora, sem palma, eu quero que você dê um glória a Deus. Aleluia, é isso aí. É isso aí. Pegue sua Bíblia agora, porque agora
O Senhor vai alimentar você. Quem precisa aí de uma refeição espiritual, levanta a mão assim. Glória a Deus. Então você vai pegar a sua Bíblia e você vai abrir comigo lá em 1 Pedro, perto lá, já quase no final da Bíblia, lá perto de Apocalipse, a primeira epístola de Pedro. Essa primeira leitura você vai fazer aí na sua Bíblia, e depois, para que as nossas traduções possam se igualar, a Sara então vai estar fazendo a projeção aqui no telão, e você vai poder conferir pela sua Bíblia e também aqui pelo telão dos demais versículos que nós vamos utilizar. Se você tiver sem Bíblia, você se aproxima agora de quem estiver do seu lado, para você poder acompanhar essa leitura que nós vamos fazer nessa primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Então fala assim a palavra de Deus: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga assim: Jesus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Então vamos olhar para esse versículo aí de 1 Pedro, então capítulo 2, versículo 9. E eu quero que você dê lugar para que o Espírito Santo possa explicar isso aqui para você, que vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual. Para você saber, por exemplo, quem você é e aonde que você precisa mais investir. Esse versículo está dizendo assim, então, olha, que o Senhor Jesus, Ele já nos chamou das trevas, com o propósito de nos colocar na sua maravilhosa luz. Então veja que a Bíblia, ela é precisa, e você tem que prestar atenção sempre nesses detalhes. A Bíblia está dizendo assim, ó, que Ele chamou. Às vezes uma nova tradução pode querer mudar isso aqui, mas não pode mudar. De repente alguém pode escrever assim, né? Ele nos tirou. Mas não é tirou, é chamou, diga chamou. E qual a diferença? A diferença é que aí você consegue entender. Por que algumas pessoas, mesmo tendo conhecimento de Jesus, ainda continuam nas trevas? Porque veja que Jesus, Ele chama, mas somos nós que temos que sair. É você que tem que sair. Ele te dá autoridade para você fazer isso. Ele te dá poder para você fazer isso. Mas se você não tiver vontade, se você não tiver iniciativa, se você não tiver planos, se você não tiver objetivos espirituais, porque o que tem de gente hoje servindo a Jesus com motivos apenas humanos e carnais, não é brincadeira. E essas pessoas que têm esse propósito humano, propósito carnal, eles continuam nas trevas. Eles não conseguem sair das trevas e vir para a luz. Então veja que o Senhor Jesus, Ele chama, e Ele vai fazer com que aquelas pessoas, por exemplo, que ouvir esse chamado e que tiver esse interesse,
Ele vai fazer com que o que está escrito aqui na palavra verdadeiramente possa acontecer, que é de sair do meio da escuridão, sair do meio da falta de entendimento e poder então se localizar, se posicionar melhor. E a Bíblia chama esse lugar melhor de maravilhosa luz. Por quê? Porque é o lugar onde você enxerga tudo. É um lugar onde eu não vou ter mais problema. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é um lugar onde você vai enxergar tudo. Você vai continuar tendo problema, você vai continuar tendo as suas aflições, as suas dificuldades, mas você não vai estar mais cego. Você não vai estar mais em trevas. Você vai poder estar na luz, você vai poder enxergar a saída, você vai poder enxergar as coisas das quais o Senhor Deus precisa que você enxergue, para você poder ser uma nova criatura. Então é necessário que você diga assim: o Senhor Jesus me chamou das trevas. Isso, então agora você precisa sair daí, você precisa sair. Então você precisa começar a orar. A oração é muito importante na vida daquela pessoa que quer uma mudança. Você precisa de alguma maneira começar a ler a Bíblia, ou de pouquinho, ou do jeito que você quiser. Para você ter uma ideia, vou dar o meu testemunho aqui rapidinho para você. Eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando eu percebi que eu lia, não entendia, e que eu lia, e daqui a pouco eu estava no versículo, li o 9, quando eu li o 10, eu já tinha esquecido o 9. Eu falei, não, eu não sou doido. Naquela época tinha jornal assim grande, e eu era um leitor de jornal. E eu lia o jornal, e a matéria que eu lia, a matéria inteira ficava aqui. Eu não era aluno de nota vermelha. Eu sempre fui aluno de 10. Então eu falava, puxa, como que pode? Eu leio o jornal, eu leio revista, aí eu vou ler a Bíblia e eu esqueço? Eu não entendo? Aí o que eu fiz? Fui lá na primeira página. Falei, então agora eu vou ler. E comecei lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e fui parar só lá em Apocalipse. Sem entender nada. Eu li até aquelas genealogia cansativa de nome que a gente nem sabe falar. Eu lia. Eu fiz isso. Eu li a Bíblia sem entender. E hoje, quando você fala assim para mim, tal coisa, o Espírito Santo me faz lembrar de quando eu li sem entender. Olha só. Às vezes eu não sei dizer para você assim, né? Está lá no capítulo tal, mas eu sei que está. E sei mais ou menos onde está, e aí eu vou lá e acho. Porque o Espírito Santo me faz lembrar. Então, eu saí das trevas, lendo a Bíblia em trevas. Olha o poder de Deus. E isso vai acontecer na sua vida, se você também se aplicar. Eu quero ser engenheiro. Então, para você ser engenheiro, você tem que se esforçar. Você tem que sair da sua casa e você tem que ir lá para a universidade. Tudo que você quiser, você vai ter que se esforçar. A fé é a mesma coisa, tem que sair de casa e vir para a igreja. Você tem que vir para a igreja. Mas eu vou lá para a faculdade e eu tenho aula lá, eu tenho 2 horas de aula só. Você vai lá para a faculdade, tem 2 horas de aula e a grande maioria das coisas você faz em casa. Os nossos filhos vão para a escola e quando volta para casa, volta com um monte de coisa para o papai e para a mamãe poder acompanhar. Eu estou falando besteira ou estou falando verdade? Então assim é a igreja. Você vem na igreja e você vai voltar para casa com um monte de coisa para fazer. Não vem com aquela história de chegar lá em casa, pegar sua Bíblia e colocar lá. Alguns nem tira do carro, já deixa no carro e não, só vai pegar a Bíblia agora, sexta-feira que vem. Tem aquele testemunho, né, do pastor que foi fazer uma visita para a irmã,
uma senhora já de idade, e ele falou assim para ela: e aí, irmã, a senhora ainda está conseguindo ler a Bíblia? Falou: pastor, sabe que eu não estou conseguindo ler mais? Por quê, irmã? Perdi meus óculos, pastor, e não acho mais os meus óculos. Não sei onde eu coloquei os meus óculos. Já faz mais de 30 dias que eu não consigo ler a Bíblia. Aí o pastor falou assim para ela: escuta, vai lá pegar então sua Bíblia que eu vou ler ela para você. Aí quando ela trouxe a Bíblia, o pastor viu a Bíblia meia gorda, No que ele abriu assim, o que estava lá no meio? O óculos dela. Nem pegar na Bíblia a bonitinha pegou. Precisa pegar, sabe? Precisa ter interesse. Precisa levar para casa e se dedicar, entendeu? E aí aquele que está em casa lendo a Bíblia não pode falar assim: agora estou lendo a Bíblia em casa, já não preciso mais ir na igreja. Então, você não pode falar isso. Quem está em casa precisa vir para a igreja, e quem está na igreja precisa levar a igreja para casa. Amém, irmão? Quem está me entendendo? Então tem que fazer isso. Então Jesus está dizendo aí, da importância de você sair das trevas, Já foi o tempo de você não ter resposta. Agora Jesus quer que você tenha resposta. E aí ele fala assim, nesse versículo 9, você pode conferir. Ele fala assim, está aqui, Ele fala assim: vós sois raça eleita. E aí ele fala assim: vocês são sacerdócio real. Eu quero falar sobre isso aqui para vocês. Eu quero que vocês saiam das trevas, e eu quero que vocês entrem na luz desta expressão aqui, sacerdócio real. Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso porque nós não somos religiosos. Nós não somos chamados para sermos associados de uma igreja. Nós não somos sócio. Não somos clube. Nós somos a igreja. E como igreja nós fazemos parte dela. Nós somos a igreja. Amém, irmão? Isso aqui, é a casa de Deus. Diga, casa de Deus. E nós somos a igreja de Jesus. Amém, irmão? Então hoje, a igreja de Jesus está dentro da casa de Deus. Você entendeu? Então nós somos sacerdócio real. E nesse sacerdócio real, nós temos posições, nós temos lugares. Então, por exemplo, nesse sacerdócio real, eu sou pastor, tem aquele que é presbítero, tem aquele que é diácono, diaconisa, tem aqueles que são obreiros, tem aqueles que são levitas, que cantam, os levitas que tocam instrumentos, e tem você, que faz parte de todo esse complexo, na parte, por exemplo, de evangelização. A igreja é a potência da evangelização. Então você, por exemplo, a Bíblia fala, por exemplo, que existe um ministério que está sobre a tua vida, que é o ministério da reconciliação. Através de você, Deus vai fazer com que pessoas que estejam longe possam ser reconciliadas a Ele. Pessoas que nunca conheceram Jesus, pessoas que se desviaram do caminho do Senhor Jesus, é através de você. Você tem esse ministério, está sobre a tua vida. Você faz parte desse sacerdócio. O que você é lá na igreja? Nada. Você nunca mais vai dizer isso. O que você é lá na igreja? Fala, eu faço parte do sacerdócio real da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você faz parte. Repousa sobre a sua vida essas bênçãos espirituais. Então é mais ou menos assim, não é a nossa igreja evangélica, a fonte das águas vivas.
a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por todo esse mundo aí, por toda essa terra. Essa igreja, ela faz parte desse sacerdócio real. Então quer dizer que hoje nós temos um sacerdócio que é real e nós temos diversos sacerdócios. E não é por nome de igreja, não é por nome de igreja. Ah, a igreja evangélica faz parte do sacerdócio, a igreja religiosa não faz parte do... Não é a igreja evangélica. A igreja que faz parte desse sacerdócio é a igreja que tem o compromisso de ensinar, de falar somente a respeito da palavra que foi ensinada e falada por Jesus Cristo. É a igreja que tem, conforme está escrito na carta aos Hebreus, lá fala que a igreja, ela tem como hoje sumo sacerdote, sumo. Qual que é o sumo? É o principal, é o primeiro. A igreja que tem como sumo sacerdote Jesus Cristo. Então Jesus Cristo hoje, ele é o sumo sacerdote da igreja. E aí depois existe os sacerdotes, que somos nós, pastores, bispos e etc. Então nós não somos o sumo é ele. Então nós não falamos de... A igreja que fala de si, a igreja que salva, não é a igreja de Jesus Cristo. Porque na igreja de Jesus Cristo salva. Você consegue identificar? Então veja bem, a igreja de Jesus Cristo é aquela que apresenta Jesus. A igreja que tem uma história para contar, essa não é a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo conta a história de Jesus Cristo. O assunto é Jesus Cristo. A igreja que está, por exemplo, na proximidade, perto das coisas, está mais ou menos perto das coisas de Jesus Cristo, não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela é uma igreja cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro dela. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Então veja que a palavra de Deus fala assim, ó, que você precisa abrir os seus olhos para isso. E você precisa entender que se Deus mandou alguém, esse alguém se chama Jesus Cristo. Então é Ele, é Jesus. Se temos aqui alguma coisa para pensar, alguma coisa para falar, o que nós temos para pensar e para falar é a respeito de Jesus Cristo. Então, a igreja que tem esse compromisso, que pode ser qualquer nome lá, qualquer nome. A igreja que tem esse compromisso, fala assim, abre a Bíblia aí, vamos ler. Ó, está escrito isso aí, tal versículo. Então essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Então a Bíblia fala, está dizendo aí que essa igreja, ela faz parte desse complexo chamado sacerdócio verdadeiro. Quer dizer que existe a igreja mentirosa, existe a igreja desviada, existe a igreja apóstata, mas existe a igreja real, a igreja verdadeira, e não importa o nome. Então veja bem, isso ele está ensinando que ela é a real. Por quê? Porque lá no passado ele já tinha deixado para nós um exemplo, que na teologia se chama isso um tipo. Fala tipo. Isso. Então olha, lá no passado existiu um tipo. Então o que existiu lá no passado? Lá no passado, quando existia lá uma nação, que era uma nação escolhida por Deus, essa nação chamada Israel. Então essa nação, ela foi formada por 12 tribos.
E essas tribos, elas eram produtivas, elas tinham vida, elas tinham que plantar, elas tinham que colher, elas tinham que se defender, elas tinham que lutar, que conquistar território, elas tinham que fazer isso. Mas no meio disto, a palavra de Deus então ensina, lá em Números, capítulo de número 3, versículo de 5 a 8, e aí agora a Sara já vai começar a projetar para você. Números capítulo 3, e você pode conferir na sua Bíblia e também aqui no painel. Capítulo 3, versículo de 5 a 8, fala assim, ó: Disse o Senhor a Moisés. Vocês acharam aí? Quem achou, amém? Disse o Senhor a Moisés, Números capítulo 3, versículo 5: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres com ele, e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, no ministrar do tabernáculo. Então Arão, irmão de Moisés, vai ser o sacerdote, o sumo sacerdote, o primeiro sacerdote. Então Deus fala assim, ó, de todas as tribos, que já estava dividida a terra para elas, Deus fala assim: você vai pegar a tribo de Levi, e a tribo de Levi, você vai colocar diante do sacerdote Arão, você vai apresentar um ao outro, e você vai dizer para toda a tribo de Levi, era muita gente, vocês vão ficar à disposição do sumo sacerdote aí, vocês vão ficar à disposição do tabernáculo, vocês vão cuidar das coisas do Senhor. Ah, mas o que a tribo de Benjamim vai fazer? Vai plantar, vai colher. Ah, mas e a tribo de Judá? Eles também vão plantar, vão colher. E as outras tribos? Eles vão trabalhar no campo, na indústria, na cidade. E nós, vocês só vão cuidar das coisas de Deus. Então isso se chamou sacerdócio levítico. Sacerdócio em que a tribo de todo mundo que nascia na tribo de Levi, ninguém podia falar assim: ah, eu quero ser advogado. Não, você vai trabalhar no sacerdócio, você vai trabalhar lá no tabernáculo. Ah, o outro nascia, ah, eu quero ser professor. Não, você vai trabalhar lá. Então, mesmo que quisesse ter uma inspiração assim, precisaria ter uma resignação, precisaria ter uma renúncia e dizer assim: bom, eu nasci na tribo de Levi, então eu preciso cumprir o propósito de Deus na minha vida, e eu preciso servir integralmente ao Senhor. Quem está me entendendo? Amém. Aí, se você abrir comigo, por exemplo, lá em Deuteronômio, vai lá em Deuteronômio, um pouquinho para frente aí, Deuteronômio capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, versículo 1, está escrito assim na palavra de Deus, olha: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Está vendo aí? Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhe é devido,
comerão. Então o que a palavra de Deus está falando aí? A palavra de Deus está falando que essa tribo de Levi, eles não iam ter terras, eles não iam ter herança, eles não iam ter posse, eles iriam estar envolvidos com as coisas do Senhor. Então, a herança deles era o Senhor. Diga, a herança deles era o Senhor. Muito bem. Então presta atenção no plano econômico de Deus, para você abrir a tua visão. Como que isso funcionava lá na prática? Quantas tribos eram? 12. Uma tribo ficou aqui para o sacerdócio levítico. Então sobraram quantas? Então veja bem, essas 11 tribos, elas vão trabalhar. E elas iriam trazer para o tabernáculo os seus dízimos ao Senhor. Iriam trazer então 11 partes de dízimos ao Senhor. E aí Deus falou assim para os levíticos, assim: olha, vocês não vão trabalhar, vocês não vão, mas vocês não vão ter necessidade, vocês vão ter herança. A herança de vocês é do Senhor. Os dízimos era de quem? Do Senhor, não é isso, pessoal? Então eles traziam para a casa do Senhor. Mas como eles trabalhavam, então o que eles faziam? Esse dízimo era para o sustento deles, era muita gente, era para o sustento deles. E aí ele pegava desse dízimo, pegava 10% desse dízimo, eram 11 partes, correto? 10 ficava para os levíticos, e uma parte ia para os dízimos ao Senhor. Então, mesmo que a tribo de Levi não trabalhasse, mesmo eles tinham como sobreviver. Deus cuidava deles. Nunca faltou comida para eles. Nunca faltou nada para os filhos deles. A promessa de Deus estava sobre eles. Quem está me entendendo, diga amém. Então, essa turma vivia no planeta Terra, mas eles estavam a serviço do céu. Essa turma, eles eram como nós, seres humanos comuns, mas eles eram cuidados de uma maneira muito especial por aqueles que faziam parte do reino dos céus. Então nada faltava para eles. Então esse era o sacerdócio levítico. E nós somos o quê? Sacerdócio? Nós somos mais. Então se Deus cuidava deles, Deus vai cuidar muito mais de nós. Se eles eram sacerdotes de um sacerdote chamado Arão, e Deus tinha compromisso com eles, muito mais conosco, porque nós temos um sacerdócio real, debaixo do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. O cuidado de Deus é muito mais com a gente. Então os levitas, o que eles pensavam? Eles pensavam em Deus, nas coisas de Deus, nos planos de Deus. E nós, no que nós pensamos? Nós pensamos como todo mundo pensa. Hoje um crente, ele está perdendo a sua essência. O crente, ele precisa voltar à raiz. Ele precisa voltar à raiz. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não podemos ser deste. Você está entendendo isso? Os levíticos, eles eram deste mundo, mas eles não faziam parte do contexto desse. Nós também, pessoal. Então veja que a Bíblia fala que a proposta para eles era Deus, 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 Deus. E a proposta para nós qual que é agora? Deus. Deus, fala Deus, fala Jesus. Tem que ser a sua. As pessoas vão dizer assim: nossa, você parece que está ficando fanático. É assim que eles chamam uma pessoa que tem sacerdócio. Fanático, paciência.
Ah, puxa, mas parece que estão fazendo uma lavagem cerebral. É assim que as pessoas... Mas isso não é novidade, porque na Bíblia está escrito assim, ó, que as coisas de Deus, elas são loucura para o mundo. Então, você vai começar para os seus parentes, eles vão começar a dizer para você que você está ficando meio louco, que você está ficando com a cabeça virada, entendeu? Mas dê glória a Deus, porque é sinal que você está colocando em primeiro lugar o Senhor Jesus na sua vida. Abre comigo lá em Romanos. Olha o que Romanos capítulo 8 fala a respeito de nós. Versículo de número 17 e 18. Romanos 8, 17 e 18. Fala assim a palavra de Deus. Ora, se somos filhos, quantos filhos de Deus tem aqui? Levante a mão. Se você não levantar, não vai ser. Ou você é ou não é. Amém. Então, se somos filhos, então diga assim comigo: se somos filhos, somos também herdeiros. Então preste atenção. Ó, os seus olhos precisam abrir. Você precisa sair das trevas. Se você se considera filho, então agora você precisa abrir os teus olhos para isto. Então você também precisa se considerar herdeiro. Tem gente que se considera filho, está na luz, está nessa luz, mas ainda está em trevas com relação à herança. Porque a pessoa, ela é filha de Deus, mas ela vive a razão desse mundo, os propósitos desse mundo, ela ora pelas coisas desse mundo, ela faz campanha pelas coisas desse mundo, e a coisa mais importante para ela é este mundo. Quando que isso acontece? Quando a pessoa está na luz de Cristo, como filho, mas ainda está em trevas como herdeiro. Então a Bíblia fala assim, olha, se você é filho, então, puxa, você não sabia, você é herdeiro. E você é herdeiro de Deus. Pergunta para quem está falando, mas Deus tem alguma coisa? O que você acha? Você acha que Ele tem alguma coisa? O que você prefere? Você prefere continuar lutando por essa herança, dando a sua vida por essa herança que você quer deixar? Você quer continuar lutando por essa herança, dando a sua vida por essa herança que você vai receber do seu pai, da sua família? Ou você quer abrir os seus olhos para essa herança, da qual você é herdeiro nada mais, nada menos do que de Deus? Como é que é, pastor, herdeiro de Deus? O que Deus tem? Na minha Bíblia fala que Deus é dono de tudo. Então quer dizer que eu sou herdeiro de tudo? Você está escutando o que eu estou falando? Você é herdeiro de tudo. E você fica aí se desgastando, se estragando por causa de uma mixaria, porque o que você tem é uma mixaria perto disso. Se juntar tudo que nós temos aqui é uma mixaria perto disso. Não que você tenha que abandonar essa sua luta, não, essa sua luta ela continua. Você só tem que sair das trevas, você só tem que ter cálculo de valor. Você precisa entrar na luz quanto à questão de saber avaliar. Quanto vale as coisas pelas quais você tanto luta, tanto se desgasta? E quanto vale essa herança que Deus tem preparado para você no céu? Quanto vale? Você precisa ter senso de valor, para que você possa imprimir um ritmo de vida. É claro que você tem que trabalhar,
É claro que você tem que conquistar, você tem que produzir. Faz parte da sua mordomia. A Bíblia fala que Deus, Ele entregou 5 talentos para um, 3 talentos para outro, e depois Ele veio procurar saber o que foi feito. Então você tem que dar resultado no seu trabalho. E não é para o seu patrão, não. Esse resultado você vai prestar conta disso a Deus. Ah, eu tinha e perdi tudo. Então você vai ter que explicar isso para Deus. Ah, eu não tinha nada e olha o quanto eu fiz. Então você vai ter que contar essa bênção para Deus. Mas você não pode ter uma mente cauterizada achando que isso é tudo e passar a ser escravo disso, porque ou você é escravo disso, ou você descobre que você é sacerdócio real. É muito diferente. É muito diferente. Então você vai trabalhar por isso, porque é importante. Você precisa comer, você precisa morar bem, vestir bem, você precisa ter um bom posicionamento dentro desse contexto social. Mas qual herança é mais importante? A de Deus. Amém? Olha o que está escrito aí, ó. Olha o que está escrito aí, ó. Se você é filho, então você tem que considerar que você é herdeiro. Mas como assim? Como que eu sou herdeiro? Você é herdeiro porque, ó, é pelo fato de você ser co-herdeiro com Cristo. O verdadeiro herdeiro quem é? Cristo. Mas Cristo pegou você na esquina, Cristo pegou você nas encruzilhadas, Cristo pegou você nos valados, e levou até a presença do Pai, e fez você se tornar filho. Aleluia! E Ele está querendo fazer a questão de te avisar, fala, ó, eu sou o herdeiro, mas eu quero repartir com você a minha herança. Eu quero repartir com você. Somos herdeiros de Cristo, porque somos herdeiros de Deus, isso através de Cristo, porque somos co-herdeiros com Cristo. Olha aí, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aí se você abrir lá, vai lá em 1 Pedro para a gente poder concluir a mensagem, lá onde nós começamos então. 1 Pedro, só que vai no capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, fala assim, ó, então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, a sua muita o quê? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. E Ele nos deu essa esperança, Ele nos regenerou com isso, com que propósito? Para uma herança. Herança, se você é filho, você então é herdeiro. Herdeiro do que? Herdeiro de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Está vendo aí? Então, veja bem a diferença. Essa é a verdadeira herança, não é essa patrimonial. Porque o dia que nós formos para a eternidade, eu não sei, por exemplo, como que você nasceu, né? Tem gente que nasce rico e tem gente que nasce pobre. E você não pode escolher, né? Nasceu. Mas no céu é diferente.
A Bíblia está dizendo que você pode escolher. No céu você pode chegar pobre, ou você pode chegar rico. No céu, olha que contradição, e agora você vai entender por que o Senhor Jesus, quando conta aquela parábola, coloca o rico indo para o inferno e o pobre indo para o céu. Porque normalmente, aquele que se torna, normalmente, não é regra, hein? Aquele que se torna rico nesse mundo, ele se torna rico porque ele prestigia as riquezas desse mundo, mas ele desvaloriza a herança do céu. Ele dá a vida dele para conquistar o mundo, mas ele não dá a unha para poder entrar no céu. Orar para ele é peso, vir na igreja é pesadelo. Mas se for para trabalhar, se for para viajar, se for para comprar, para vender, você fala comigo. Se você souber de alguma coisa, você me liga, porque eu estou procurando um excelente negócio. E o pobre? O pobre muitas vezes é aquele que sabe que isso tem um valor, mas não entrega a vida dele nisso, mas ele põe a vida dele no Senhor. Então quando ele chega no céu, ele tem lá uma herança, porque ele esperou no Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Agora, conversa com quem está, puxa a conversa com quem está, mesmo que esteja de cara feia, puxa uma conversa com quem está do seu lado e fala assim: mas você acha que tem problema a gente ser muito rico aqui e ser rico também lá no céu? Você acha que tem algum problema nisso? Nenhum problema nisso. Nenhum problema nisso. A importância é que a nossa riqueza aqui desse mundo, ela precisa ser desprezível. A gente precisa estar desconectada dela. Essa riqueza desse mundo, ela precisa ser um dom de Deus na nossa vida. Sabia que a riqueza boa, ela é um dom de Deus? Você não corre atrás, é Deus que faz chover. Você não fica você não fica devendo para todo mundo para ter alguma coisa. Não, é Deus que põe na sua vida, é Deus que te dá. Ou você não acredita nisso, que Deus faz chover? Tem gente que fala assim: deixa ela ficar orando para ver se ela não correr atrás. Não, aqueles que correm atrás conseguem, mas aqueles que oram, você viu aqui, também são abençoados. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Olha o versículo 5, o 6 e o 7 para a gente poder terminar. Que sois guiados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então o que é mais importante para você? O mais importante para nós, porque nós somos, diga, sacerdócio real. Nós não somos gente comum, nós somos sacerdotes. O que você acha que é o mais importante para mim, como pastor? As coisas de Deus. Já pensou se você me pega, por exemplo, valorizando muito mais as coisas do mundo ou as coisas minhas pessoais? Já pensou se você me ligar e você falar assim: ô pastor, eu precisava falar um pouquinho, e eu dizer assim para você: olha, eu estou aqui cuidando aqui de algum patrimônio e eu agora não tenho tempo para você. O que você vai achar de mim? Então, mesma coisa, somos todos nós. Quando nós temos todo o tempo para tudo e nenhum para Deus,
quando nós temos toda a força do mundo. Tem gente que fala assim, pastor, eu não deu para ir hoje aí, porque, sabe, puxa, eu não estava bem. Aí eu pergunto assim, mas você foi trabalhar? Ah, eu fui, porque o senhor sabe, né? A gente tem que ir, né? Ó, que valor, hein? Trabalhar tem que ir. Mas na igreja, se sobrar tempo, se der. E ele está prestando satisfação para quem? Isso que é pior, está prestando satisfação para quem? Para mim. Vai falar isso para Deus. Fala para Jesus, fala, ô Jesus, ó, a força que eu tinha, eu fui trabalhar, mas para ir na tua casa não vou não. Eu agora vou deitar nesse sofá aqui e vou até babar aqui. Fala isso para Jesus, não fala para o pastor. Tem gente que fala para mim, não deu. Como se... O problema é pessoal, é seu com Jesus. Entendeu? Então a Bíblia está dizendo que nós temos que correr atrás. Mas compara bem, ó, tudo que você tem perto daquilo que está proposto para você no céu. O que você tem, você vai levar até quando? Até o dia que você acabar. Vai ficar. Vai ficar para os seus filhos. Se você morrer e deixar a viúva, vai ficar para quem casar com ela. Olha que raiva. Mulher fica com mais raiva ainda, eu vou falar. Se você morrer e ele ficar viúvo, vai ficar para quem ele casar com ela. Por isso que eu falei para a Cidinha, pega tudo esses cristal aí, bota na mesa. Mas toma no copo, não, que eu vou tomar só no cristal, é um prato por dia, tem um monte de prato lá em casa. Tudo guardado, presente ainda de casamento, você acha? Eu falei, o que? Se eu morrer, o outro vai do meu casamento? Não vai mesmo. Põe na mesa, vou comer a mistura num, arroz no outro, feijão nesse. Uso tudo. Ué. Vai acabar. Entendeu? Então tudo isso que nós fazemos aqui, irmão, acaba aqui. Mas aí quando a gente chegar lá, a gente precisa chegar bem, né? A gente precisa chegar lá com uma herança boa. A Bíblia fala que essa aqui é corruptível, mas aquela é incorruptível. Nunca vai acabar. Pode aplaudir Jesus e glorificar. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia. Põe a mão assim, no peito assim, fala, eu sou sacerdócio real. Isso é o que você é. Aí nas horas vagas você vai ser vendedor. Você vai ser balconista, você vai ser empresário. Você vai ser advogado, você vai ser médico. Diga assim, nas horas vagas. Inverter essa sua agenda aí. Você tem que lutar pela principal. Você tem que lutar por aquela que você não pode perder, que é essa herança de Deus, a salvação. Você não pode perder. Primeiro ela. Pega a tua agenda de 2024 e já marca lá os horários reservados de Deus. Isso aqui é de Deus, ó. O resto vai encaixar. Muda. Esse ano você encaixou Deus. Encaixou um culto. Você encaixou uma campanha. O ano que vem vai mudar. Você vai dar para Deus e vai encaixar o resto. Buscar em primeiro lugar o reino. E as demais que eu falo, o resto será acrescentado.
Chega lá na sua casa, você entra nela e fala assim, ó, o resto aqui, ó, essa casona aqui é resto. Como o resto, rapaz? É? E é ou não é? Porque lá no céu está escrito que são o quê? Mansões celestiais. Você está preparado para isso? Faz um curso de etiqueta, hein? Chegar no céu não é mansão, hein? Não tem asfalto lá não, é rua de rua. Jaspe, esmeralda, rubi. Vai ser pedrinha assim. Olha o que espera. É claro que não é isso, isso é simbólico. Isso está mostrando a realeza da onde Jesus vai te colocar. Amém, irmão? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. E a ceia faz parte disso. A ceia é a nossa primeira experiência com o céu. Lembra que Jesus fala assim para os discípulos: olha, e não beberei mais disto, até que venha o reino de meu Pai. Ó, isso aqui vai ser a primeira coisa. Então, isso aqui, ó, é como se nós estivéssemos chegando agora no céu. Você sabe que nós partimos o pão, mas depois da oração ele é o quê? Corpo de Cristo. Nós repartimos o cálice, mas depois da oração ele é o quê? O sangue de Cristo. Isso aqui é comida do céu. Para nós que ainda estamos aqui na terra, mas nós somos sacerdócio real. Amém, irmão? Sacerdócio real. Herança de Deus. Temos herança com Ele. Quem crê nisso, diga amém. Põe a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, te pedir perdão nesta hora, Deus. Porque a gente às vezes vive, meu Deus, na velocidade do tempo desse mundo, Pai. E a gente, meu Deus, coloca toda a nossa capacidade, toda a nossa força nos planos que nós temos para com esse mundo, Deus. Nós queremos ter reserva para tudo, nós queremos ter herança para tudo. Nós queremos ter um futuro, um futuro garantido, meu Deus. Oh, Pai, quão grandes são as nossas trevas, Deus. Tira a gente delas. Tira a gente, meu Deus, desse estilo de vida, Pai. Nos faça, meu Deus, lutar, trabalhar, Senhor, pela responsabilidade da mordomia, não pela avareza, não pelo capitalismo. Que a gente seja o melhor naquilo que a gente faz. Que a gente possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que a gente faz. Que a gente possa ser muito mais, 10 vezes mais produtivos em tudo que a gente faz. Mas não por causa das coisas, mas por causa daquele que colocou tudo isso nas nossas mãos. Nós não podemos falhar com o Senhor. Nós não podemos, meu Deus, destruir aquilo que nós temos.
Nós não podemos negligenciar a saúde que o Senhor nos deu, a capacidade que o Senhor nos deu, a inteligência que o Senhor nos deu. Nós não podemos queimar dinheiro, Pai. Nós não podemos jogar a nossa riqueza humana no lixo, meu Deus. Mas nós não podemos viver em função disso, Pai. Nós precisamos ter senso de valor, Deus. E nós precisamos compreender, Pai, que a herança celestial, ela é muito mais importante. E por isso, meu Deus, nós precisamos cuidar muito mais dela. Nós precisamos investir muito mais nela. Nós precisamos, meu Deus, estarmos calçados muito mais por ela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tira, meu Deus, essa nossa escravidão de coisas. Tira a nossa escravidão das marcas. Tira a nossa escravidão da luxúria. E nos faça viver, meu Deus, com tudo isso desprendidamente, meu Deus. Que tudo isso faça parte, que a nossa mesa seja farta, que a nossa casa seja linda, que os nossos bens sejam os melhores, mas que a gente esteja desprendido de tudo isso, que isto seja o resto, que a gente ainda esteja na expectativa do principal, que a gente viva em função do verdadeiro, que a gente possa ter olhos para isso, pensamento para isso. Nos perdoa, Deus, porque às vezes a gente chega até a se envolver com o pecado, por causa das coisas desse mundo, Deus. Às vezes nós somos injustos, às vezes nós somos fraudulentos, às vezes nós somos enganadores, e a lista é grande, Deus. Nos perdoa, Deus. Perdoa as nossas fraquezas, Pai, humanas, a inveja, perdoa a inveja, perdoa, Deus, o ciúme, perdoa o orgulho, perdoa, Pai. Tira a gente das trevas. O que adianta conhecer Jesus e viver em trevas? O que adianta conhecer Jesus, meu Deus, e ter uma vida envolvida, Pai, com todas as coisas relacionadas deste mundo, Deus? Não ter limite. Coloca limites, meu Deus. Não deixa a gente, Pai, perder o nosso sacerdócio. Não deixa a gente, meu Deus, fazer igual Esaú, entregar as nossas promessas, a nossa herança, por uma bobagem, por uma diversão, por um sentimento, por um lucro, por um prato de lentilha. Nós repreendemos esse prato de lentilha, em nome de Jesus Cristo, Pai. Não deixa a gente, meu Deus, ser tão frágil. Não deixa a gente ser, meu Deus, uma caça tão precisa para o inimigo. Mas nos fortaleça na fé, Deus. Nos faz debruçar em oração. É tão lindo uma pessoa orando.
É tão lindo para os filhos ver uma mãe orando. É tão digno para uma esposa ver o marido orando. Onde está seu pai? As crianças vão buscar e voltam, papai está orando. É tão lindo, meu Deus, quando nós estamos debruçados em função da nossa herança verdadeira, Senhor. Oh Pai, nos tira das trevas artificial e nos coloca no meio da verdadeira luz. Nos deixa, meu Deus, a gente, Pai, se dedicar para que quando a gente chegar no céu, Deus, nós possamos ser dignos do céu, Pai. Quando a gente chegar no céu, Pai, a gente não ficar lá meio que perdido, meio que desconfiado, não. Que o céu seja o nosso lar, que o céu seja o nosso lugar, que o céu não seja uma coisa estranha, mas que seja uma coisa compatível, meu Deus. Por favor, Pai, estenda a tua mão agora, nós vamos comer aqui deste alimento. Então, Pai, que isso possa mudar alguma coisa aqui dentro de nós, Pai. Por isso que Paulo falou para a igreja: quem tiver fome, come em casa, porque esse alimento aqui é diferente. Esse alimento aqui, ele é espiritual, é para saciar a fome do espírito, a fome da alma. Oh minha alma, por que te abates? Oh minha alma, por que te aflige? Espere em Deus. Levanta as suas mãos para o céu e diga: Jesus, me ensina a esperar em Ti. Põe a mão no seu coração. Oh Pai querido e santo, eu tomo aqui nas minhas mãos, Pai, esse pão que foi partido, esse cálice que foi preparado, e eu faço essa oração como o Senhor nos ensinou. Damos graça por ele e te pedimos: transforma agora no teu corpo e transforma agora no teu sangue. E quando a igreja comer e beber, Senhor, que ela seja saciada, Deus, alimentada, que ela fique satisfeita, Deus, que ela fique, meu Deus, abençoada diante da Tua presença, Pai. Por isso, meu Deus, eu te peço, faz um milagre aqui agora, transforma esse pão, transforma esse cálice no Teu corpo e no Teu sangue, em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê, diga comigo amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Vale um glória? Vale um glória para Jesus? Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, tenha liberdade, Espírito Santo, de poder tomar o seu lugar na vida de cada um que está aqui. Venha tomar o teu lugar, para que toda a preferência seja sua. Talvez o Espírito Santo, seu lugar tenha sido um lugar escondido até agora. Talvez o Espírito Santo, seu lugar tenha sido um lugar tímido até agora. Talvez o Espírito Santo, sua presença fosse real, mas quem sabe
amordaçado até agora. Pois muito bem, Espírito Santo, receba agora a liberdade de poder falar a este coração, Espírito Santo. Receba agora a liberdade, Espírito Santo, de conduzir agora esta vida, Espírito Santo. Porque na verdade, Espírito Santo, foi uma falha minha, Espírito Santo. Eu não tinha falado para eles que eles são um sacerdócio real. Eles achavam, Espírito Santo, que a vocação profissional deles era mais importante. Mas aí o Senhor me lembrou hoje, e eu falei, puxa, eu preciso contar isso para os meus irmãos e para as minhas irmãs, que no meio dessas coisas importantes, existe uma que é mais importante, o sacerdócio real. Tem muita gente que está aqui nesse mundo porque está, para fazer número, mas nós estamos aqui por um motivo especial. Por um motivo especial. Será que você ajoelhado aí, você pode libertar o Espírito Santo na sua vida? Você tem um livre-arbítrio, você pode calá-lo, mas você pode dar a ele voz. Você pode torná-lo ele parado, mas você pode permitir com que haja vida dentro do teu coração. Então diga para ele, seja muito bem-vindo, Espírito Santo. A casa é tua. A casa é tua, Espírito Santo. A casa é tua. Fala para ele, fala, a casa é tua. Pode entrar, Espírito Santo. Pode entrar, Espírito Santo. Vai ficando de pé e vai dando lugar para o Espírito Santo. Vai dando lugar para o Espírito Santo. Vai dizendo para ele, Espírito Santo, pode entrar, Espírito Santo. E não tenha um lugar reservado. Toda a casa é tua. Toda a casa é tua. Toda a casa é tua. A adoração é tua. O serviço é teu. A glória, a honra é de Jesus. Aleluia. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. A minha adoração é somente tua. Levanta suas mãos para o céu. Meu Deus e meu Pai querido, eu te peço para que cada um seja bem sucedido naquilo que cada um faz profissionalmente, Deus. Meu Deus, derrama do céu, de maneira que cada um possa produzir 100 por 1, meu Deus. Mas eu te peço para que eles sejam muito bem sucedidos, meu Deus, nesse sacerdócio real, Pai. Que eles possam falar do teu amor, da tua palavra, que eles possam fazer uma oração e o enfermo ser curado. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor do teu coração e a presença viva do Espírito Santo possa ser com toda a tua amada igreja, agora e para todo sempre. Aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir, mas é para chegar no céu.